Hoje eu queria contar para vocês um acontecimento pessoal meu que me fez pensar muita coisa, né? E me deu saudades até de muita coisa. O fato foi o seguinte, eu resolvi dar uma mexida nos meus livros lá em casa, tem muito livro, muita coisa que eu já li que não tenho muito interesse, li, eu quero passar para frente, não concebo muito a ideia de ficar colecionando coisa, até ocupa espaço. E eu sempre guardo os livros que me tem algum significado, alguma coisa que eu vou usar, né? Em geral, esses livros estão todos marcados, estão anotados com coisas, são estraga-livros assim de primeiríssima categoria, né? Mas eu estava mexendo nos livros e achei esse livro aqui, ó. Esse livro cuja capa é essa aqui, né? Bom, esse livro tem uma história, e é uma história bem interessante, né? Que é isso que eu quero contar. Esse José Carlos Pires, que é o autor desse livro, é um português que é um artista, né? E que, num determinado momento da sua vida, perdeu a quase totalidade da memória e se viu vivendo como se fosse uma terceira pessoa observando a si mesmo. Um livro muito, muito interessante, muito interessante. Mas não quero falar exatamente do livro, eu vou deixar para uma outra falar do que esse escritor escreve, né? Desse artista, né? Ele é apresentado, esse livro inclusive é apresentado pelo médico João Lobo Antunes. João Lobo Antunes é um autor português, um psiquiatra português, super conceituado, entendeu? Que eu gosto muito, ele escreve extremamente bem, é um autor da modernidade portuguesa, né? E ele que apresenta esse livro, porque ele era amigo dessa pessoa. Esse livro daí é muito antigo, tanto que foi comprado até num sebo, né? Mas qual a história desse livro que me mexeu muito, né? Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, a gente estava começando com homeopatia, a gente, quer dizer, eu, né? Estava começando com todo esse pensamento humanístico que eu tenho, com essa percepção de que mente e corpo é uma coisa que funciona em conjunto, né? E começando a ler muita coisa sobre medicina psicossomática e encaixando as coisas, né? Medicina psicossomática e também medicina sociopsicológica, né? E aí eu tinha uma paciente, que até hoje é minha paciente, é uma grande amiga, né? Que também era novinha naquela época, ela é mais nova do que eu. Mas ela estava começando, ela fez uma carreira lindíssima no judiciário, tá? Hoje é uma pessoa importante no judiciário. E ela lia muito e gostava muito de ler. Quando eu comecei a falar disso, ela falou: puxa vida, eu tenho um livro que é um livro que fala exatamente, é um cara que teve um derrame, né, que teve um AVC e que conta o que é ter um AVC, o que é sentir um AVC, o que é viver um AVC. E eu quero te dar esse livro de presente, né? E ela me deu esse livro. Eu não tenho muita lembrança se esse livro era dela e ela me deu, ou se ela de alguma forma num sebo, porque é de um sebo, comprou esse livro. O fato concreto é que eu li, isso fazem 40 anos, fazem 40 anos que eu li esse livro, né? E depois ficou 40, talvez 30 anos, não sei ao certo. Mas ele ficou, e ficou muito na minha memória. Quando eu vi esse livro, e eu estava lá no meio dos meus livros,
eu fiquei muito emocionado, porque isso me trouxe à lembrança todos esses anos de clínica. E me trouxe uma lembrança muito forte do relacionamento muito intenso, muito íntimo, no bom sentido, que eu tive com muitos dos meus pacientes. Não todos, a gente não consegue isso com todos os pacientes, né? Mas como a gente formou laços que ficaram, né? Eu tenho muitos pacientes que são muito antigos e que passaram uma vida comigo, né? E eu com eles. E curioso, porque eu não sou mais aquele de 30 anos atrás, e nem essa juíza, ela não é a mesma de 30 anos atrás. A gente já se cruzou algumas vezes. Recentemente ela me procurou de novo, porque ela estava com problema, fazia algum tempo que eu não a via, e, e era como se eu tivesse, sei lá, passando-se 10, 11 anos sem falar com ela, e de repente ela estava falando comigo e é como se tivesse vindo ontem, tá certo? Então, esse tipo de intimidade é uma coisa muito, que me mexe muito, porque isso é medicina, né? Isso é a proximidade que é necessária. A medicina é um encontro, né? A consulta médica tem que ser encarada como um encontro, né? E isso daí, inclusive, foi o que motivou meu mestrado e doutorado, que foram abordagens de forma diferente desse assunto, né? E essa frase, esse conceito, que não é meu, de que a consulta médica é um encontro entre o médico e o paciente, é uma coisa que me norteia até agora e que me deixa muito emocionado. Era o que eu queria falar hoje.